iniciar essa live. E vamos esperar o pessoal entrando, mas já vamos conversando. Eu estou muito feliz hoje, porque hoje o convidado mais que especial é alguém muito importante da minha vida, uma pessoa maravilhosa. E eu quero já aproveitar esse momento, quero que você se apresente. Tá bom. Primeiramente, eu sou o Thiago. Eu sou casado com a Thalita, que é essa pessoa aqui de cima. Eu sou pai do Noah, da Radassa, do Joseph e e da Zoe, que ainda não estão nesse plano, mas logo logo vão estar aí. E é isso. Para quem não está entendendo ainda muito bem, a gente já vai falar sobre isso. E o intuito principal hoje dessa live é para a gente contar um pouco da nossa história, testemunhar de como o Senhor ele foi agindo para hoje a gente estar onde nós estamos. E tudo que aconteceu, né, de uma forma tão surpreendente, mas que revela realmente o amor do Senhor. Então, amor, conta aí pra gente, assim, como você estava quando a gente se conheceu, o que aconteceu, o que estava acontecendo na sua vida. Um dia tava um dia na. Mandei mensagem pra Thalita. Gerou, sempre foi algo muito bem firmado. Nada tirava isso da nossa. Que tava tudo correndo certo. Inicialmente a visão era essa, e ela vai falar a visão dela agora. Sim, para mim tá um pouco atrasado. Para vocês que estão assistindo, tá, vocês conseguiram ouvir bem? Para mim atrasou um pouquinho. Deixa eu ver se a Carol, alguém. Tá conseguindo me ouvir bem, amor? Eu acho que essa internet está complicada. Mas basicamente, realmente foi isso, assim. Na minha vida também, eu, eu assim, tava no momento em que eu não tinha nenhuma expectativa de casar tão cedo. Já tinha colocado uma meta de casar daqui uns, em média, talvez uns 30 anos, 28 anos.
Mas, e também estava muito bem, porque a gente, na verdade, tinha saído de um novo contexto, né? Porque a gente saiu da Bahia e veio morar aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente estava no nosso segundo não, estava praticamente no segundo ano. E, e assim, sabe, vivendo uma intensidade de coisas novas e se estruturando. Então, eu estava bem focada praticamente mesmo nos meus objetivos, que era ajudar a minha família a se estabelecer aqui. E também eu estava muito focada em estudar, porque eu queria conseguir um mestrado. Então, eu já estava com esses objetivos bem traçados. Então, eu não tinha muita expectativa de construir nenhum relacionamento, nem nada. E só que bem nesse dia, quando o Thiago mandou essa mensagem, eu acabei ficando meio instigada e curiosa. E comecei a conversar com ele. E desde a nossa primeira conversa, a gente assim, percebeu uma coisa muito diferente mesmo. Porque o jeito, pelo menos para mim, o jeito de falar dele foi um jeito de falar que não estava sendo aquela, sabe, aquela coisa forçada no sentido de da pessoa querer tá ali, sabe, buscando alguma coisa, parecia mais voltada para uma amizade. E foi uma coisa que fluiu muito. E aí, e foi uma coisa assim que a gente começou a conversar, quando falou, e não parou mais. E a gente começou a ter essa conexão, a sempre conversar. E quando a gente se viu pela primeira vez, aí sim que a coisa foi mais, assim, fantástica, sabe? E por que me chamou a atenção? Porque quando o Thiago começou a falar comigo, ele falou, eu não sabia se ele era cristão ou não. Não foi uma coisa que eu perguntei para ele ou ele perguntou para mim. Foi uma coisa assim que não foi um parâmetro para a gente começar a conversar, mas a forma dele falar sobre algumas coisas me mostrava sabe, uma fé, uma pessoa assim que cria nas coisas. E aí eu peguei e falei, nossa, a conversa dele é diferente. E aí, quando a gente se viu pela primeira vez e começamos a conversar pessoalmente, aí sim, foi categórica. O meu espírito testificou com o espírito dele, foi muito incrível isso. E, e foi ali daquele momento que eu pelo menos, e acredito também que ele pode falar sobre isso, que eu já não tinha dúvidas de que ele era uma pessoa que conectava, sabe, os propósitos de vida e conectava muitas coisas e eu estava certa que ele era uma pessoa certa para que eu casasse. E isso foi muito forte. Por quê? Eu tinha já estabelecido alguns princípios referentes à pessoa que eu queria casar. E eu já vou falar agora, já para adiantar, porque aí o Thiago depois só fala a respeito dele. Por exemplo, eu tinha estabelecido que eu não queria casar com alguém que eu conhecesse na igreja. Pasme, eu sei que isso é uma coisa muito forte e para quem não me conhece pessoalmente, não vai entender a razão disso. Mas foi algo que eu tinha colocado no meu coração. Porque geralmente quem me conhecia na igreja e queria um relacionamento comigo não estava pautado tanto na verdadeira Thalita, por exemplo, sabe? Era tudo mediante a questões mais a uma visão ou uma construção de uma imagem que via de mim como uma pessoa, vamos dizer, espiritual. E para mim não fazia muito sentido isso, porque não tinha dado certo, não estava dando certo esse tipo de relacionamento. E aí eu fiz um compromisso também com o Senhor. Eu falei que eu queria conhecer a pessoa que eu ia casar, assim, sabe? Sem sair de casa. Eu falei, Deus é poderoso para fazer tanta coisa, eu não preciso sair de casa pra... Eu sei que é meio até besta isso, mas foi o que eu coloquei. Eu não queria sair de casa, eu queria que Deus me apresentasse uma pessoa sem que eu saísse de casa. Só que na minha cabeça eu não sabia que Deus usava, por exemplo, a internet para isso, né? Porque eu não precisei sair de casa para conhecer o Thiago. A gente se conheceu sem eu sair de casa. E outras coisas que eu fui colocando no meu coração era que a pessoa com quem eu iria desenvolver esse relacionamento, casar, ela precisava estar baseada em princípios. E esses princípios, eles precisavam dialogar com os princípios que eu tinha como parâmetro na minha vida. E isso é fundamental, acho que é uma questão muito importante, porque se você está com uma pessoa e a pessoa ela não consegue dialogar com você nos mesmos princípios,
a possibilidade disso dar errado, ela é muito grande. Não é verdade, amor? O que você acha sobre isso? Sim, e não é, é viver dos princípios naturalmente, assim, nada. Às vezes a gente conhece pessoas que vivem dos princípios naturais inicialmente, mas quando tu vai conhecendo a fundo, assim, tanto amigos quanto. E não, a gente foi se conhecendo ali e cada vez parece que os princípios foram aflorando mais ainda. Não foi, foi algo crescente, foi crescendo, crescendo. E a gente foi se conhecendo, apesar de ter aquela sensação que já conheço há tantos anos, mas a gente foi se conhecendo mais ainda em diversas áreas, não só da gente pessoalmente, mas da nossa fé juntos. A gente começou a ter a noção que a gente era muito alinhado, muito, muito, não tinha escapativa, não tinha como não ser aquilo que estava acontecendo. E a gente foi acreditando cada vez mais e também a gente começou a planejar. Só que tudo a gente planeja, né? Mas nem tudo vai correr como a gente planejou. Os planos quem faz são Deus, a gente vive, mas a gente planeja, com certeza. Então foi acontecendo, a gente foi conhecendo a família dela, ela conheceu minha família de forma remota, né? De forma por internet e foi acontecendo diversas coisas assim que a gente se admirava, coisas que a gente tinha em, vamos dizer, em comunhão, que era o mesmo pensamento, pensamento a gente foi descobrindo e a gente ficava abismado. Aconteceu fatos que e assim para mim um ponto que foi muito que foi aconteceu um fato muito que influenciaria muito a nossa relação, que poderia, vamos dizer, acabar e teve um baque, mas a Thalita ficou do meu lado, por exemplo, e a gente se uniu e disse nada vai abalar. E era uma coisa, era um relacionamento tão, parece, como é que eu vou explicar, assim, tão recente, mas tão forte, tão firmado, que olha, poderia vir um vento que vinha e não abalou. Podemos dizer que veio um vento forte e não abalou. Então não, assim, é quase que hoje a gente consegue explicar, hoje a gente consegue entender alguns relacionamentos que às vezes que a gente olha de longe, a gente vê, nossa, surgiu do nada. E surge por causa que quando tu encontra tua linha, não tem, o tempo já não é mais o tempo dos homens aqui, já não é mais esse tempo, é outro tempo. E tudo flui naturalmente. Exatamente. E acho que isso que tu coloca, assim, por exemplo, né, que a gente começou, acho que desde o começo, né, quando, a partir do momento que a gente descobriu que a gente tinha essa ligação, que a gente cria em Deus, porque uma das coisas que eu também já tinha colocado no meu coração era que a pessoa com quem eu fosse casar, né, construir uma vida junto, a primeira coisa, assim, principal que ela precisava ter era amar Jesus. Ela precisava ter um amor por Jesus e não por religião, não por igreja, não, mas por Jesus. E a gente começou a manifestar isso e a construir isso, que o nosso relacionamento ele tivesse como base principal o Senhor. E a gente começou a estabelecer isso. Então, eu comecei, na verdade, quando foi para realmente, sabe, assumir alguma coisa, a gente construir isso. Eu, eu sempre trago isso, sempre falo, já falei outras vezes, que a gente tem que andar mediante uma palavra que o Senhor, ele direciona para gente. E eu comecei a realmente a falar para o Senhor que eu queria uma palavra para estar andando nisso. E o Senhor, ele me deu uma palavra e essa palavra foi categórica para mim, sabe? Então, a partir do momento que o Senhor, ele me deu uma palavra, eu estava ciente e convicta de que ele estava nessa jornada com a gente, sabe? E a gente começou a trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Então, todos os dias quando a gente conversava, sabe, primeiramente era essa forma de construir, era construindo um ao outro, era manifestando aquilo, sabe, de Deus em nós para um para o outro. E foi uma coisa assim muito surpreendente, surpreendente demais. Porque o Senhor, eu sempre costumo dizer que Deus ele não une vidas, mas ele une propósito. Não quer dizer que você na sua vida não tenha encontrado pessoas
que tenham o mesmo propósito que você, propósito não mesmo, mas propósito que deem para conectar e virar um só. Mas a escolha de quem você vai casar, com quem você vai viver sua vida, é uma escolha pessoal. O Senhor, ele não força a gente a fazer nada. E conhecer o Tiago e ver que o nosso propósito, ele se identificava, porque foram acontecendo as coisas assim tão pequenas, gente, vocês não têm noção. Tão pequenas, mas que para mim eram tão assim fortes, que demonstrava que o Senhor, ele estava alinhando a gente com um propósito único e que além disso, além do propósito maior, eu tinha, e ele também, né, a gente tinha uma conexão realmente sentimental, uma química. Então, tudo isso fez com que isso se tornasse tão pleno, tão único. E sobre essas coisas tão pequenas, eu vou até adiantar, amor. Por exemplo, tinha coisas assim que só Deus sabia, sabe? Só Deus mesmo sabia. E que nunca falei pro Tiago, nunca tinha comentado com ele sobre nada. E de repente aconteciam coisas. Por exemplo, eu tinha uma forma carinhosa que eu sempre falei pro Senhor, em pensamento e com ele, nos meus momentos de intimidade com Jesus, eu falava que eu queria que o meu esposo me chamasse de uma forma carinhosa. E aí, uma vez a gente conversando e do nada, o Thiago pegou e falou, começou a me chamar assim. E na hora que ele falou, eu fiquei assim, coração tão feliz e tão assim, sabe? Foi muito surpreendente, porque ninguém sabia disso. E aí eu comentei com ele depois e foi uma coisa assim, sabe? Foram pequenos detalhes, mas que foram direcionamentos. Outras coisas também é que desde jovem, assim, muito jovem, eu tenho um projeto no meu coração e nunca comentei sobre isso com o Thiago nem nada, na época quando a gente namorava. E de repente um dia tá a gente conversando e ele fala a respeito disso, desse desejo também que ele tinha de fazer algo específico. Eu falei, meu Deus, sabe, em alinhamentos. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Uma pessoa que tem os mesmos princípios que você, pessoas, por exemplo, gente, eu não iria casar com alguém que não respeitasse a família, sabe? Que não tivesse o valor, o princípio da família. Independente de que fosse, eu sei que a gente não pode, né, padronizar ou generalizar essa questão familiar, mas uma pessoa que não tem princípios familiares, não respeita a família, sabe? Não, uma pessoa que não, sabe, que não comungava comigo de coisas assim, por exemplo, relacionadas à fé. Não ia dar certo, porque um ia falar de uma coisa e o outro ia falar de outra. Então, tudo isso a gente tem que ter base. Você precisa estar se relacionando com uma pessoa ou encontrar uma pessoa que ela baseia com você nessas mesmas coisas, porque a caminhada, uma caminhada junta, é uma caminhada que não é fácil em muitos sentidos, mas que ela se torna muito gratificante quando você está do lado de uma pessoa que você sabe que você pode contar e que vocês estão juntos em um propósito, sabe? E para mim foi muito assim, muito perfeito a forma como Deus foi agindo na nossa vida. Não dá nem para acreditar, né, amor? Verdade. E a gente, nossa, a gente, não sei se uma hora travou pra mim, talvez eu vá repetir isso, mas tudo bem. Desde que a gente se conheceu num dia, a gente falhou 2 dias e depois nunca mais a gente parou de se ver. Todo santo Verdade. dia, todo dia a gente conversava, então, e não eram umas conversinhas, oi, eram umas conversas muito longas. Então a gente pode dizer que parece que a gente viveu em quê? Em uns 5 meses a gente viveu uns 5 anos ou mais. E foi muita conversa. A gente conversava muito e não cansava nunca de conversar, nunca. A gente se questionava, será que uma hora vai acabar o assunto? E nunca acabou, só Verdade. aumentou. Sempre aumentou o assunto. E muito mais, assim. Então, e a gente. Eu, Oi. eu quero destacar aqui nessa parte, porque assim, e eu fui muito. Eu, eu, eu fui muito assim, sabe? Porque a gente, até nesses momentos, a mulher, eu acho que principalmente a gente precisa dar um valor. E eu queria saber realmente o interesse do Thiago em mim. Claro que eu já estava percebendo que era uma coisa muito profunda. Só que eu falei para ele assim: olha, a gente pode até conseguir uma coisa, mas eu preciso falar para você que a gente não vai poder se beijar. Acho que isso também foi uma coisa assim, não sei para você. O Thiago nunca reclamou comigo a respeito disso.
Mas, por exemplo, o nosso primeiro mês junto, a gente não trocou nenhuma carícias, assim, no sentido de beijo, de nada, abraçava tudo, mas foi, acho que talvez um período difícil, talvez pro Thiago, não sei. Mas, quer dizer, eu sei sim que ele já me falou a respeito disso. Mas foi uma coisa que eu falei assim, agora eu vou saber, porque se o interesse dele só for me beijar, sei lá o quê, né? Só for curtir com a minha vida, vamos dizer assim, ele vai cair fora. Porque, né? E nesse um mês, praticamente, a gente, né, desenvolveu realmente mais ainda a conversa. A gente só conversava. Não, eu me lembro o dia que ela me contou isso. Ela pegou e se despediu de mim, disse que estava muito feliz de ter me conhecido e disse: Ó, mas tem esse porém. Como quem diria, eu vou dar essa notícia e acabou. E não, e eu posso dizer Verdade. pela minha parte que não foi algo nada difícil. Parece que é muito difícil. Hoje, olhando para trás, parece que foi algo muito difícil. Mas foi muito natural, por causa que a conversa, a nossa conversa, nossa relação conversada, vamos se dizer, ela supria tudo que era outro. Esse era o nosso carinho, esse era o nossa forma de se amar. Óbvio que tem, eu tô dizendo assim na física, aqui, era a gente conversar, a gente ficava horas conversando e isso satisfazia todas as nossas, vamos se dizer, emoções carnais, sei lá como é que eu posso falar, mas isso supria tudo. E foi algo muito natural, nunca, não sei, não posso nem dizer, foi algo, nossa, eu sofri aquele tempo. Não foi sofrimento, foi óbvio que tinha horas que, que a gente fugia, que dava uma pressão, vamos dizer, mas não, mas foi algo tão natural assim que não teve sofrimento algum, foi natural. E assim, eu mesmo posso falar para vocês, uma grande assim, coisa que eu tinha na minha mente, que também era uma coisa que eu já tinha falado com o senhor, é que eu queria casar com meu melhor amigo. Só que então, assim, na minha cabeça ia ser alguém da minha infância, ou tipo alguém que eu tivesse construído uma amizade assim de anos, para conseguir atingir a isso, porque eu tinha essa mentalidade que eu não, que eu queria casar com alguém assim que tivesse um vínculo de amizade comigo muito forte. E quando eu conheci o Thiago e a gente foi vivendo tudo aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, olha, fugiu um pouco dos meus, vamos dizer assim, dos meus parâmetros. Mas eu vou falar, tudo aquilo que a gente viveu, como o Thiago também falou, né? Tudo aquilo que a gente viveu nesses meses antes da gente se casar foi assim muito maior do que qualquer outra amizade que eu tivesse estabelecido com qualquer outra pessoa. E foi muito rápido e muito intenso, porque eu posso dizer realmente que eu casei com meu melhor amigo, assim, e não pela questão só da amizade, no sentido, né, que a gente sabe que há controvérsia nessa questão da amizade de homem e mulher, mas eu não falo disso, mas eu falo assim da parceria, do companheirismo, e isso, nossa, não tem preço que pague. E aí, o que aconteceu? Acho que isso é bom também falar agora. Quando a gente começou a conversar e a declarar, sabe? E a ver o que o Senhor estava fazendo com a gente, direcionando a gente já começou realmente, eu posso falar, a nos incentivar a fé. Porque uma das coisas que eu também falava muito a respeito disso, e até cheguei um dia para o Thiago e perguntei a respeito disso, é porque a gente nunca sabe da nossa vida, né? E, e assim, eu já vivenciei algumas experiências, ainda mais relacionadas ao Senhor e a coisas que o Senhor ele pede pra gente, que se você tá com uma pessoa que ela não é sensível a isso, ela, você não vai estar junto com ela, sabe? Vai ser um caminho divergente. Eu acho que nem sei se você lembra, amor, daquela vez que eu perguntei para você se Deus ele pedisse pra gente abrir mão de tudo e fosse para outro lugar, o que você faria? Qual seria essa reação? Você lembra disso? Lembro. E era bora, bora. O que a gente vai fazer Exatamente. se o cara pediu? Exatamente. Aí eu falei para ele assim: e se caso Deus um dia pedisse pra gente assim, a gente tem um valor tal, de R$ 5.000. É um dinheiro de uma conta específica. E Deus pedir pra gente dar essas coisas, dar esse valor para alguém. O que tu faria? Ah, você lembra disso? Essa eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que foi vários questionamentos assim. Foi. Eu tô perguntando justamente isso. Porque essas coisas precisavam estar mais.
É, clarificada. exatamente, porque se ele falasse, não, eu não abriria mão disso, abriria, já iriam dar mais a certeza, assim, de que não era uma pessoa com quem eu poderia realmente me conectar. Por isso que perguntas tem, eu acho que o Pablo Marçal ele fala a respeito disso, quem não erra no recrutamento, né, faz a coisa certa. Então, são perguntas que você precisa saber se você está no mesmo nível, como é que você está em relação à pessoa que você está, por quê? Porque vai chegar esses momentos que se vocês não estiverem alinhados nessa mesma visão, infelizmente não vai fluir, não vai ir além, sabe? Sim. Infelizmente, infelizmente. E se aí Mas, se você erra no recrutamento, você vai ter que batalhar depois, né? exatamente, exatamente. E aí a gente começou a vivenciar muito isso, essa questão da fé, de já contemplar. Então, quando a gente. Acho que praticamente acho que com uns 2 meses, amor, a gente já sabia que a gente começou Já, a planejar o casamento, não foi? acho que com 2 meses a gente já tinha data. Pois é, gente, Era uma data meio falando assim, estipulada. parece assustador, mas foi verdade. Em um mês que a gente já se conheceu, a gente já sabia que não tinha como fugir, que era um pro outro. E a gente já começou a definir umas coisas. E as coisas mais lindas, assim, eu vou falar uma coisa que foi também importante para mim, é que quando eu falei pro Thiago que a respeito que nós teríamos 4 filhos, né? E aí a gente já, assim, sabe, no começo acho que até ele se assustou um pouco, não assustou, amor? Não tanto. Foi. E aí a gente começou o quê? Aí a gente escolhemos já os nomes dos nossos filhos e tudo. Então, por isso, quando ele falou a respeito, né? Eu sou o Tiago, esposo da Thalita e filho do Joseph, da Radassa, da Zoe e do Noah, é o nome dos nossos filhos. Então, a gente já começou a praticar realmente isso, essa questão do viver em fé. Né? Toda noite, praticamente não, todas as noites, quando a gente se despedia, nosso momento de oração, a gente já orava pela nossa família, não é verdade, amor? Sim. Eu lembro bastante Desde disso. cedo, bem cedo já. A gente já A começou gente a já declarar. agradecia. Exatamente, a gente já agradecia pela vida dos nossos filhos, pela nossa família, já agradecia as coisas que a gente já está vivendo e vai viver muito mais. Então, foi uma coisa que a gente incentiva também as pessoas a fazerem, porque a nossa vida ela tem esse parâmetro, que a Bíblia fala que para nós vivermos não daquilo que nós estamos vendo, mas daquilo que a gente crê. Então esse foi um dos princípios que a gente também colocou dentro da nossa vida, que nós viveríamos 100% daquilo que Deus planejou para nós, e essa caminhada seria uma caminhada de fé, principalmente nós viveríamos pela fé. E isso foi uma prova muito maior na construção do nosso casamento, porque quando a gente, com uns 2 meses, começou já a ter a data definida e tudo, foi uma loucura, gente. Uma loucura, porque, meu Deus, primeiramente eu fiquei muito angustiada em relação à família do Thiago. Porque como eu não conhecia nem nada, eu fiquei, putz, e agora? O que vai ser? Como é que eles vão reagir? Acho que foi uma coisa mais difícil para mim. Foi, amor? Como é que foi? Sim, não, e de início, como eu já conhecia os pais da Thalita, era um contato mais, por mais que não conhecia o restante da família, mas tu conhece os pais, que é o, vamos dizer, o básico, o fundamental. E ela não conhecia nem meus pais. Aí aos poucos eu fui largando por meus pais, né, que, ó, conheci uma pessoa, aí quando, acho que falei uma semana, conheci uma pessoa, pela outra, pela segunda, já tô pensando em casar, e aí eu imagino o que que não se passava lá. E a gente aqui numa intensidade, vamos dizer, numa frequência muito além, muito, muito além. E eles talvez, o que que tá acontecendo, meu Deus? E ela, e ela falava muito também, meu Deus, e como é que vai acontecer tudo, a gente não conhecer, não conheço eles. E aí ela falava até brincava, será que vão me aprovar? Que era algo que, vamos se dizer que quem tem que aprovar é quem vai casar, mas ela tinha esse, ela falava, será que vão me aprovar? Principalmente minha mãe, que é a sogra. Mas eu dizia, não tem como não te aprovar, não tem.
Porque eu via nela, desde que eu conheci ela, eu via nela, eu via Deus nitidamente nela, que é o que a gente é. A gente é Deus aqui na Terra, a gente é o representante. E eu via isso claramente nela. Então, não, e eu via nos relacionamentos dela com amigos, com colegas de trabalho, meu, vinham direto. Então eu dizia, não tem como ela não, nem não é essa, não tinha essa condição, mas eu dizia para, não tem como alguém não gostar de ti, não tem. E aí a gente fomos trabalhando isso e para ganhar até mesmo uma confiança não nossa, porque a nossa confiança era plena, mas dessa relação, né, que ia ter. E aí a gente começou a conversar mais, aí eles vieram aqui, conheceram, já viram a realidade mais afinco, vamos se dizer. E aí começou, vamos se dizer, clarificar as coisas para eles também. Aí tinha os parentes da Thalita de outra cidade, né, de São Paulo, que eu não conhecia. E assim foi se clarificando. A gente começou, estipulou uma data, que até foi eu que surgiu uma data em mim que era bem próxima. Mas a gente foi apostando nessa data. E era essa data. A gente já começou a pensar em fazer convite com essa data, já começou a procurar lugar com essa data, tudo. Só que é aquilo, a gente planeja, mas a gente vive aos planos de Deus. E nessas. Eu vou começar a adiantar porque já tá passando o horário, daqui a pouco acaba a live e a gente não chega no casamento. E aí a gente começou a conversar mais, tentar ter um relacionamento mais, talvez até com a família de lá, ela, principalmente com meus pais, por causa que tem uma relação, né, remota pela internet. E já tinha conhecido, já tinha uma vez, a gente não conseguiu, a gente queria até, quem sabe, ir e viajar e conhecer, mas não foi possível, até mesmo pelo tempo, que foi bem ligeiro. E aí fomos procurando tudo. E nessas procuras, a data mudou por causa. A gente até ia pular para bem para frente, mas não dava mais para. Acho que quando a coisa é, a gente tem que acontecer, tem que fazer, tem que. Não tem que começar a impor condições, ah, se der isso, se der aquilo. Não, a gente tem que ir e executar, ter ação. Então, mas só. Aí a gente, vamos dizer, deu uma mudança aí de aproximadamente um mês que mudou essa data que a gente foi, devido a encaixar o lugar, e até pro pessoal que ia vir, né? Que praticamente todo mundo veio de fora. Foi alguns amigos daqui, os pais da Thalita, porque do resto, todo mundo de fora. Para encaixar para eles vir, né? Que era principalmente a gente queria estar, vamos dizer, testificando, vamos dizer não, literalmente testificando isso junto com eles, realizando isso junto com eles. E se encaixou tudo, um mês de diferença daquela data inicial, só que a gente tinha pensado em pular lá pra frente, uns 4 meses depois, mas não, ficou naquela data ali de um mês. E foi tudo se encaixando de uma forma que até eu vou deixar ela falar, porque é até meio que é muito de fé, né, que aconteceu as coisas, por causa que tudo parecia quase que impossível acontecer da forma que a gente queria, do jeito que a gente queria, e tudo aconteceu. Já tinha especificado que ele ia trabalhar em Tá conseguindo me ouvir agora?
Agora tô, tava travado aqui. Sim, é a internet. Então, Sim. a gente já tinha, então, eu tinha estabelecido, Thiago entrando nesse trabalho, é, já é a confirmação de que o Senhor ele vai já está direcionando para essa data. E dito e feito. Isso, porque para mim era uma confirmação de que a gente ia casar antes que o ano terminasse. E o Thiago, então, acho que uma semana depois, não sei nem se deu isso, o senhor abriu a porta no trabalho que ele queria, realizando aquilo que ele já tinha estabelecido. E quando ele chegou com a notícia, eu falei assim, amor, isso é uma confirmação. E então a gente vai realmente focar nisso, que até o final do ano a gente vai estar casado. Então, a gente, assim, de uma forma muito maravilhosa, maravilhosa, o Senhor, ele foi colocando, encaixando as coisas. Eu vou adiantar, mesmo que não dê para terminar hoje, a gente termina um outro dia, mas só para vocês terem noção. Minha mãe encontrou um lugar, é, amor, tá dando eco, acho que da minha voz, não sei. Mais ou menos, não tá dando muito eco. Tá bem ruim assim que tá travando É, bastante. tá. E aí, o que que aconteceu? A gente pegou e minha mãe encontrou um lugar na internet também que fazia assim, sabe, um combo todo, tanto da festa como é, do bolo, do espaço, tudo, e assim, por um preço mais acessível. Só que lembrando, a gente não tinha nada, gente, nada, 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 nada. E aí a gente começou a batalhar assim, vai ser aqui, e Deus ele vai surpreender a gente, já deu certo. Quer dizer, nossa oração era sempre agradecer ao Senhor. E aí a gente fez o contrato, tudo, deu tudo certo, e a gente foi realmente não só mentalizando, mas declarando e conquistando a palavra. Aí, depois disso também, aí foi uma parte bem mais difícil para mim, que foi a compra do meu vestido. Eu resolvi comprar meu vestido pela internet. E assim, para algumas pessoas isso deu certo, dá certo, mas para mim foi um fiasco. Porque quando eu comprei o vestido, e ainda eu tinha sido meio que alertada, mas eu ainda decidi confiar. Eu comprei o vestido e de repente eu descobri que o vestido vinha lá da China, gente. E me deu um desespero, um desespero, um desespero. Mas olha só como Deus é tão maravilhoso. Bem na época, uma colega de trabalho soube que eu ia casar e ela ofereceu, ela disse assim, olha, tem um vestido de casamento da minha filha, é um vestido que ela usou, mas não deu certo o casamento dela, etc. E ela quer fazer do vestido. E aí, eu sei que o vestido assim saiu bem mais barato, sabe? E aí eu falei assim, mas eu já comprei o meu vestido, já tenho ele, tá tudo certo. Bom, mas ainda assim foi demorando tempo. Eu sei que esse vestido assim é comprado, por exemplo, assim, acho que em um mês e tava demorando acho que uns 2 meses, nada desse vestido chegar, e o casamento chegando, e nada, 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 foi uma loucura. Aí eu falei assim, não, eu vou comprar o vestido da minha colega de trabalho, porque independente do que acontecer, né, se esse vestido não chegar, pelo menos eu tenho essa outra opção. E para glória do Senhor, como o Senhor sabe tudo e Ele é perfeito no que faz, eu comprei esse vestido. E aí, bem na época, o vestido que eu comprei lá da China chegou também. E pasmem, o vestido era horrível, nada a ver com a propaganda e não serviu em mim, foi um fiasco. E o vestido que eu comprei dessa minha colega deu a medida certinha, não precisei mudar nada, nada, ficou perfeito. E nisso havia assim, cuidado de Deus, porque imagina aí, praticamente um mês antes do casamento, ou poucos dias também antes do casamento, o vestido que eu tinha encomendado não deu certo, imagina aí a tribulação até arrumar outro vestido. Mas eu já tinha cuidado de tudo, então, olha, foram coisas assim, sabe, surpreendentes. Questão mesmo, a aliança, a gente ganhou, sabe, coisas assim, Deus foi trabalhando de uma forma muito, muito, muito especial em todos os detalhes. E uma das coisas que a gente mais orou e declarou sobre o nosso casamento é que o nosso casamento, ele não seria algo para
Pra simplesmente a gente mostrar, ou pra, sabe, pra gente sobressair ou não, mas seria um momento onde o amor do Senhor seria revelado. Não apenas pelas nossas vidas, mas também na vida de todos aqueles que estariam naquele momento. Foi uma das coisas que a gente orou muito, né, amor? Acho Sim, que a gente realmente frisou bastante sim, isso. que o que sobressaísse sobre tudo era o nome, era Deus transparecer na gente, no, na nossa união, né? E tudo, toda a cerimônia, óbvio que teria as lembranças nossas, dessa união nossa com a nossa família, principalmente a nossa união, que era o casamento, né? Mas o que transparecesse era Deus. Sim, e a gente começou muito assim a declarar isso, e Deus, assim, ele foi surpreendendo. Ele foi levantando pessoas, sabe, para fazerem coisas, para estarem com a gente. A gente não ia ter nem música no nosso casamento, nem nada. Seria tipo assim, a tecnologia mesmo lá da mulher da chácara. E Deus, assim, preparou tudo, 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 que a gente teve até músicos no nosso casamento, que vieram lá de São Paulo, que foi, assim, através do meu irmão, e então eles sabe, eles deram isso de presente pra gente, trouxeram toda a aparelhagem e tudo, então teve música ao vivo, então são coisas, assim, que nem nos nossos maiores sonhos, dado assim, gente, a intensidade, praticamente foram 4 a 3 meses de planejamento de casamento até o casamento, coisas que a gente não teria condições no natural, mas que a gente realmente começou a declarar que a gente viveria o sobrenatural, e Deus, assim, foi surpreendente. E não assim, sabe, ele agiu mediante aquilo que a gente creu e que a gente confessou. E eu acho que isso é uma das coisas principais, Sim, porque se você resolve realmente confiar em Deus, confiar realmente nele, é 100%. Não tem como você confiar 50% em Deus e 50% na sua força, no seu esforço. Não. É confiar literalmente, inteiramente e focar nisso. Mas eu acho que antes do casamento, acho que mais foram essas coisas, né, amor, que destacaram, sim. que foram Que, acontecendo. foi a forma que a gente se conheceu, a forma que fluiu, e até chegar no ponto da fé no casamento de acontecer, e o casamento da forma que aconteceu, nossos pais abençoando muita gente, pessoas que Verdade. até pessoas que talvez eu não tinha muito contato, que já eram amigos da Thalita e vice-versa, abençoando muito a gente, de forma que a gente nem sabe explicar e nem tem como agradecer, porque não é algo que nem é a gente que vai ter como agradecer, é algo que está reservado lá do, do paizão, que vai recompensar eles. E, e foi tudo isso. A coisa é muito sobrenatural, é muita. Não que a gente seja Até pessoas. mesmo a questão das fotos, verdade. Agora eu Sim, lembrei também as fotos. as fotos Era uma coisa assim que eu falei era, assim, era uma prioridade da Thalita. As fotos, ela disse, não pode ter acontecido muita coisa, assim, não ser aquilo, não ser, mas as fotos elas têm que ser, vamos dizer, top. E a gente não tem nem como explicar que foi, a gente até brincar que negociou bem com o fotógrafo. Não foi nem foi uma negociação, porque não foi nem eu nem ela que negociou. Isso foi um toque especial de Deus. E fora essa negociação, ainda coisas que vieram, isso, falando nas fotos, que vieram que a gente não esperava, um filme, um vídeo, né, um filme que foi feito que a gente não planejou, fotógrafos na nossa coisa que a gente tinha, era dois, teve três, e até a forma, já pulando lá no acontecimento do casamento, a forma que aconteceu, que se olhar para outras pessoas, talvez poderia até ser um desastre, que foi num gramado e no meio do casamento acontece um temporal. Para muitas pessoas poderia entender isso como um desastre, né? Pô, planejou tudo, o gramado lá, tudo arrumado, bonitinho, as pessoas tudo lá e do nada vinha um temporal. E a gente não entendeu isso como um temporal, a gente desceu, a gente sabe que quando Deus se manifesta em águas, ele desce como chuva. E literalmente a gente entende como isso, que foi Jesus descendo em águas no nosso casamento. E foi correria, mas foi muito, não tem como falar, ai meu Deus, foi ruim. Não, não tem. e foi muito surpreendente, porque a previsão, assim, era de chuva, porque quando a gente planejou, não tem como se saber. Mas
a gente começou a declarar, confessar e fez um sol. O dia fez praticamente o dia todo sol, 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 né, amor? E Sim. aí, na hora que o Júnior fala, o meu irmão fala, aí na hora que eu fui entrar no casamento, aí as nuvens começaram a se formar, depois virou até, né? Mas foi exatamente isso. Foi assim, eu louvo a Deus porque foi um momento único na nossa vida, onde o principal que a gente tinha estabelecido se concretizou. Lá no nosso casamento, a gente não teve destaque. Quem fez a cerimônia não teve destaque, os músicos não tiveram destaque, as pessoas não tiveram destaque, mas Deus, assim, eu começo até a chorar, porque Deus, ele foi o soberano, sabe? Ele realmente foi a estrela principal daquele momento e foi um momento tão único, tão especial, que todos os dias, quando vem a minha memória, me revela, assim, a gratidão que eu tenho, porque as pessoas, elas não entendem como vale a pena você realmente confiar no Senhor, como vale a pena você realmente depositar não só a sua confiança, mas a sua vida e viver aquilo que Ele planejou para você. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são maiores, eles são melhores. Então, a minha relação com o Tiago, o nosso casamento, ele reflete muito isso. De que Deus, ele é fiel e quando a gente estabelece ele como a base da nossa vida, como fundamento da nossa vida, não tem como as coisas darem errado, porque tudo já deu certo. E até quando as coisas não deram certo, não é porque é uma coisa ruim, mas é porque realmente o Senhor está alinhando as coisas, sabe? E isso é perfeito. Eu não tenho nem como, assim, agradecer ao Senhor. Não tem nem como, né, amor, contar todos os detalhes também, porque foram Sim. muitas coisas. Sim, muito, muito, muito. Não dá nem assim. Cada detalhe foi um milagre. Tudo, tudo. Cada Sim, detalhezinho, por menor que seja pra gente, não, nem pra gente foi tudo gigante, mas foi detalhes mínimos foram enormes, assim, que não tem explicação, sim. E Deus assim, ao conduziu a nosso ver. gente. Sim, E Deus conduziu a gente em tudo. Assim, o lugar que a gente veio morar, veio assim, o Thiago achou o número. A gente se perdeu, né, amor, no dia sim, entramos numa rua e errada. encontrou um lugar. Então, é uma coisa assim muito surpreendente. Claro que aqui com certeza deve estar acabando. Acho que dá até pra gente encerrar. Não deu pra gente contar tudo, porque, Sim, gente, a gente tem vivido todos os dias milagres, sabe? Todos os dias, né, tem sido assim, tremendo. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, viu, amor? Pra sim, contar mais coisas e, com certeza. né? Sim, é muito ligeiro, passa muito ligeiro ultimamente, assim, se essa história até o casamento foi, acho que agora está sendo uma transformação ainda maior, assim, do que está acontecendo na nossa vida agora nos últimos tempos. Que aí a gente explica de outra hora. A gente combina outra hora para conversar sobre isso. eh, Tentar passar para vocês de até uma forma que possa isso fluir na vida das outras pessoas. Verdade, verdade. E a gente terminando isso, eu vou pedir também para o Thiago falar as últimas palavras dele, mas eu mais uma vez vou destacar isso, sabe? Deus, ele tem o melhor para cada um de nós e você não precisa se contentar com pouca coisa, não. Deus, ele tem nos chamado para viver o melhor dele nessa terra. Então, em todas as áreas da nossa vida, e vale a pena quando a gente realmente deposita a nossa confiança nele e sem medo nenhum, se joga, sabe? Se joga para ele, se joga nele. E a última coisa que eu quero contar como testemunho a respeito disso foi depois da gente já casado, em momentos que eu estava em secreto com o Senhor, e aí eu estava orando e aí, naquele momento, o Senhor, ele me trouxe a memória, sabe? Momentos que eu vivi muito intenso de intimidade com Jesus, coisas assim dentro do meu quarto.
Por exemplo, dançar. Gente, é uma loucura, viu? Dançar. O jeito, às vezes, até mesmo quando eu ia deitar, e aí era como se eu estivesse deitando nos braços de Jesus, sabe? Coisa muito assim intensa. E aí o Senhor me falou a respeito disso. Tudo aquilo que você vive em intimidade comigo também reflete em todas as áreas da sua vida. E isso foi verdade, porque de diversas maneiras isso me chamava atenção. Às vezes o Thiago me chamava para dançar e eu não entendia o porquê, acredite se quiser. E a gente saía assim, sabe, até hoje, na sala e tudo, e dançava. E o jeito como ele me pega, às vezes assim, sabe, no sentido de deitar a minha cabeça no ombro dele. Então o Senhor, ele foi trazendo isso à minha memória, de que aquilo que eu vivo no secreto com ele reflete em todas as áreas da minha vida. E isso eu queria deixar para você. A sua prioridade não é encontrar a felicidade em uma pessoa, não é encontrar a sua felicidade no trabalho, não é encontrar a sua felicidade, sabe, em qualquer uma dessas coisas, não. Mas a sua prioridade é entender que o seu relacionamento com Jesus é o principal e que vai refletir em tudo na sua vida. Porque esse Cristo é o centro da sua vida, ele é o centro, sabe, o centro do seu coração. Não tem como as coisas darem errado. Sim. E é isso, amor, pode terminar aí. Então, a partir do momento que a gente entender que a gente é a imagem e semelhança do Criador, que a gente entender que a gente é amado por Ele, não interessa o que acontece. Ele olha pro... Ele ama a gente antes da gente existir, antes da fundação. No momento que a gente entender isso, nada mais segura a gente. A gente é livre para fazer o que quiser, o que a gente desejar. E outro, se a gente tem um trajeto na vida, a gente tem que entender que a gente tem que rasgar esse mapa e seguir o trajeto que Deus fez para nós. Já está feito antes da fundação do mundo. Ele já fez esse trajeto, e se tu seguir, pode até seguir para o outro, mas não vai fluir como tem que fluir. Então tem que rasgar os mapas. A gente ouviu isso numa ministração e essa frase ficou muito marcada: rasgue os seus mapas e siga o mapa que Deus já fez para ti antes da fundação do mundo. E agradecer, é a primeira live que eu faço na minha vida. E agradecer a Thalita, principalmente, que ela tem me ensinado muito nessa parte. Muita gente tem aprendido também nisso. Que é uma forma da gente se expor mais. A gente não vai chegar a lugar nenhum sem se expor, sem falar. E a gente tem que falar do amor de Jesus por nós. Esse amor que persegue a gente, que não independe do que a gente faça. Ele não olha para isso, ele olha para o nosso coração. E é isso. Agradecer ali os parentes de longe ali, o Jonatas, que estão mandando abraço pro... A gente tá louco para conhecer a nossa sobrinha, não conhecemos, mas logo a gente vai estar lá. Verdade. E o pessoal também que passou, que deixou um oi e tudo. Todo mundo, muito obrigada. A gente com certeza vai fazer uma parte 2 para contar o que a gente tem vivido. E, assim, tenham isso em mente, que o que mais vale na sua vida, na nossa vida, é Ele. E esse é o intuito dessa página, né? Dizer que apenas Ele importa. Tudo passa, mas Ele não. Ele não muda, Ele não retrocede, Ele é tudo na nossa vida. E dizer que eu te amo muito, viu, amor? Você é maravilhoso, meu precioso. E assim, eu estou muito feliz, me sinto muito amada ao seu lado. E obrigada por ser essa pessoa incrível, viu? Eu que agradeço. Eu nem tenho como agradecer em palavras aqui. E segura um pouquinho aí que eu vou sair aqui, ó. Segura aí. Ai, gente, eu estou muito feliz mesmo. Vamos terminar junto, né? Vamos. Espero que vocês tenham gostado, permaneçam firmes e acreditando que Deus, ele tem o melhor para cada um de vocês, viu? E vocês que ficaram até o fim, ou que vão ver depois também, saibam disso, que o Senhor, ele não tem pouca coisa para vocês, ele tem 100%, e 100% é tudo, viu? E é isso. Então dá um tchau. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.
me lixando.